Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean. Que é o RD. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, tudo bom, Guilherme? E aí, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar com o Dr. Fábio Igai, que é cirurgião dentista e é o atual presidente da Associação Nipo Brasileira de São Vicente. E com o Fábio Katsubo, Maeshiro também, atual chefe do Departamento de Políticas Públicas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Santos. Então, bom, tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa hoje, Jean. Bora pro papo. Valeu. Muito obrigado pela presença de vocês. Fábio já veio aqui, né, falar sobre ODS. Sim, mas hoje eu estou representando a Associação Nipo Brasileira de São Vicente, sou o primeiro secretário, dos fundadores em 2000, e a gente tem essa missão, assim como as missões dos ODS, né? É o da preservação, do resgate da memória japonesa, e o Dr. Igai é o nosso representante maior que pilota a nave. Bacana. Seja bem-vindo também, Bem-vindo. Obrigado. Realmente é um prazer recebê-los, né? E até surgiu o interesse de ter esse bate-papo sobre os imigrantes japoneses, que no final da última conversa que nós tivemos, né, com o Fábio, ele deixou uma mensagem para os jovens e bem no final ele falou sobre mencionou o Ikigai. Ikigai. E surgiu essa vontade de nós falarmos justamente sobre os imigrantes japoneses e até a história, que eu acho que vai ser algo incrível para todos que escutarem a gente, né? Legal. Eu trouxe aqui porque sabe que família japonesa, quando visita os amigos, traz as prendas, né? Então eu trouxe 2 prendas aqui para vocês tirarem para o ímpar. Legal. Pra ver quem vai escolher qual. E aí a gente depois versa pode sobre escolher. O Jean ela. pode escolher. Escolhe aí, Jean. Pode escolher. Escolhe aí. Esse daqui, ó. Escolher um maior. É o mais velho, é o mais velho. Pode abrir aqui? Pode abrir. Ah, bacana, né? São mimos que normalmente na cultura japonesa ela é bastante tradicional e tem seus símbolos, né? E são símbolos muito de perseverança, de sorte. E são histórias milenares que elas trazem e é usada até hoje no dia a dia, né? Olha que show. Vem até com manual de instrução, pode ver que tem papelzinho. Aqui. Olha lá, vocês vão falar, os gatinhos, aí você vai falar o nome certo, né? Não é Esse aqui, vou colocar aqui na câmera aqui, pessoal, ver. Qual o nome desse aqui? Esse é o Daruma. Ele é a referência para nós, japoneses, como a persistência. Então, a história original que traz todo esse resgate é que ele era um monge da persistência. E de tanto ele... a Igai pode me ajudar aí com os detalhes da história, né? Meditações, ele atrofiou a perna, né? Então ele tem essa forma. No Brasil, essa forma lembra muito o João Bobo. E no Japão, a interpretação desse boneco, né? É de que você, por mais que empurre ele para ele cair, ele sempre vai levantar. Então, o Daruma, ele não é um pedido, ele é uma meta que você traz. E aí você pinta o olho e mentaliza a sua meta. E você coloca ele num lugar que seja visível. Só, né? Então tem que pintar um olhinho. Só. Isso. Mas aqui eu posso fazer 2 metas depois ou não? Não. Aí você, quando concluir a meta, você pinta o outro olho. Aí ele vai ser um Daruma realizado, um Daruma que enxerga. E aí você presenteia uma pessoa querida que você gosta muito e você vai entregar um Daruma realizado para essa pessoa. Bacana. Legal mesmo, hein? Aí. Vamos lá. E esse daqui, olha lá. Manda Esse é o Maneki Neko. São os gatinhos... Maneki Neko, né? São os gatos da sorte. E também diz uma lenda que tinha um templo muito antigo. Um samurai veio durante uma tempestade, parou próximo ao templo, embaixo de uma árvore. E ele olhou, por acaso, para o templo e tinha um gatinho que aparentava estar fazendo esse movimento, esse sinal com as mãos. Ele achou meio estranho, desceu do cavalo e foi em direção ao gato. Nesse mesmo instante, um raio atingiu a árvore que ele estava, né? Então, por isso vem esse do gato da sorte. Ele salvou. Sorte. Isso. Aí diz que esse samurai construiu um templo em homenagem a o gato, né? E tradicionalmente tem algumas controvérsias, digamos, mas tem essas 2 mãozinhas, né? A mão direita levantada é o gatinho que traz a sorte. Trazer
Aqui e o mostra lado lá. esquerdo Essa aqui é da prosperidade, felicidade. Esse aqui é da prosperidade, mão esquerda aqui, ó. Isso. Legal, hein? Nos comércios que tem restaurantes japoneses, principalmente, você vai ver que lá no caixa sempre vai ter os dois manequineko. Neko, né, é gato em japonês. E ele tá muito relacionado a essa questão da prosperidade, da sorte. E no Japão Atrair os tem bons templos. clientes. Sim, sim, é isso mesmo. Então a gente trouxe esses dois mimos, o Daruma e o Maneki, Obrigado mesmo, que gente. representa Olha. muito a cultura japonesa. Legal. Eu vou deixar aqui, viu? Sim, Eu vou deixar aqui na... Mas esse aqui, então ele vai ficar provisório enquanto exato. depois tem que... Ele tem que ficar num lugar onde você sempre o veja, para ele lembrar você da meta que você tem para atingir. Então não é um pedido, é uma meta onde cada um de nós precisamos dedicar energia, tempo para alcançar essa meta, né? E depois que você realiza a sua meta, você pinta o outro olhinho, um Daruma realizado, um Daruma que enxerga, que vai iluminar a vida das pessoas, Legal. da pessoa que vai recebê-la. Bacana, legal. bacana mesmo. Que legal. Eu vou colocar isso aqui, ó. Isso. Onde a câmera pega, depois eu vou focar onde tem. A gente põe um lugar... Colocar onde a legal. câmera, eu vou focar ali. E viu, Fábio? Eu não Muito sei obrigado, como... viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado. E sobre os imigrantes, você comentou, né, por exemplo, da sua família, né? Vocês vieram, a sua família veio quando para o Brasil? A minha veio na última onda migratória, década de 50, né? Minha família é okinawana, e Okinawa foi o único lugar que o exército japonês invadiu, de fato, colocou o pé. Foi uma das guerras mais sangrentas, 2/3 da população foram dizimadas. Os filmes que tem, antigo, que fala sobre a invasão norte-americana na ilha de Okinawa são terríveis, né? Nossa. Porque é um povo resiliente, que não queria se entregar de forma alguma. E vem um pouco dessa questão do samurai, né? Da honra, de não se entregar. Então, são histórias duras, né? E que o povo brasileiro é demais, né? Porque a gente está reunido nesse país que tem 500 e poucos anos, e é japonês, árabe, espanhol, português. Somos o país mais pacífico, porque as diferenças culturais não impedem da gente viver pacificamente, né? De respeito às outras culturas, né? E aí está formando a nossa nova cultura, que é o Brasil. Sim. O Igai já não. Igai, ele é descendente das primeiras imigrações de 1908, o Kassato Maru. Isso, 1908 que começou, né? Sim. Bacana. Daí seus familiares vieram... Kassato Maru, né? Isso. Chama-se, né? O nome do primeiro navio. Primeiro navio. Bisavó, ela veio nesse navio. Chegou em 1908. Ela deixou o Japão, por quê, assim? Deixou Okinawa mesmo? Não, aí ele é de... Não. Essa minha bisavó era dessa província de Kumamoto. Kumamoto. Eles vieram, foi uma onda migratória incentivada pelo próprio governo também, né? Então era essa busca de outra terra fértil, onde a pessoa pudesse... Eu acho que muitos saíram com um desejo de fazer riqueza, de certa forma, e retornar para o Japão, né? Chegando aqui, a realidade não foi como eles esperavam. Então alguns ainda mantivinham essa meta, né, de retornar para o Japão, e outros já passaram a tentar se estabilizar aqui. Foi mais assim, a minha família, eles logo resolveram fincar os pés no Brasil mesmo. Eles viram que é um país com muitas oportunidades, né? Sim. Mas as motivações, elas eram foi impulsionado realmente pelo governo japonês, e porque havia uma superpopulação também, e também era após Primeira Guerra Mundial, e quando se vendia a imagem de vir para o Brasil, era dos cafezais, né? A nossa história de Santos até é muito ligado ao café, né? A Bolsa do Café está aqui, era aqui que as negociações aconteciam. Aqui, né? E quando eles vieram, nessas duas primeiras gerações, os primeiros navios até 1920, existe uma expectativa. Você ia vir e ia receber X por safra. Aí houve uma super safra. Então aquele X virou metade daquele X, ou menos, né? Então foi um período bastante conturbado, porque estava ainda essa questão dos imigrantes e o café
era pouco depois da questão da abolição, né? Então, tínhamos que manter mão de obra de uma nova forma dentro dessa... Porque havia uma necessidade de mão de obra no país. E mesmo, o Igai pode afirmar, quando chegamos, né? Quando esses primeiros imigrantes chegaram, tem matérias, né? Realmente de discriminação. Eles achavam que pensava-se, né, o perigo amarelo, e entendia-se que os japoneses, eles eram subgente. Então, foi e não entender nada, né? Você vir de um país, ninguém sai de um país para o outro, da terra onde você mora, porque só está insatisfeito. Ninguém quer largar sua família, a terra onde vive, suas casas. E foi um período bem transitório, bem difícil para as famílias japonesas. Entraram por Santos e foram para o interior paulista. Então, assim, foi uma trajetória de bastante sacrifício nesses períodos do início da imigração japonesa no Brasil. Muitos ficaram, assim, tem o bairro da Liberdade, por exemplo. Então, muitos familiares ficaram por lá também, e no interior também? Sim, a grande parte acabou indo para o interior. O registro também é forte, né? Também? Sim, tem uma colônia forte. Bem antiga, tradicional na região também. E Igai eu sou do sul do Japão, que é Okinawa, uma ilha quente, parecida com o Havaí. Já Igai é do norte, né? Eu tenho descendência por parte do pai do norte do Japão, de Hokkaido. A parte da minha mãe é mais a região central mesmo, que é outra província. E é bem legal essas histórias que a gente tem que... A associação, ela existe desde 2000 e o objetivo é a preservação da cultura, integrar as famílias dentro e manter uma unidade. E hoje o grande desafio que a gente vê pela Associação Nipo é que houve rupturas, né? Então, a primeira ruptura foi o período da Segunda Guerra Mundial. Então, imagina, aqui em Santos, a luta pela Escola Japonesa de Santos, ela foi tomada pelo Exército Brasileiro, virou propriedade do governo federal, reconquistamos essa escola japonesa que unia as famílias. Foi agora em 2010, pelo menos, né? Isso é recente. Isso, e nesse período da Segunda Guerra Mundial, as famílias japonesas foram expulsas de Santos. Então, havia campos de concentração no Brasil, onde as famílias foram alocadas e outros foram para familiares do interior. Nossa, mesmo as famílias que já estavam estabelecidas aqui? Sim, campos de concentração no Brasil. Para japoneses, italianos e alemães, né? Alemães que eles eram a parte de onde estava tendo o conflito da Guerra Mundial. E para nós, descendentes de japoneses, esse período é o primeiro período de ruptura, porque foi proibido pelo Getúlio Vargas, na época, então presidente do Brasil, a falar. O japonês não podia falar o seu próprio idioma. A colônia não podia, quando um encontrava o outro, não podia se conversar. Então, por muitos anos, quando os japoneses se viam, até abaixava a cabeça, porque isso ficou muito arraigado nessa geração da década de 40, né? Essa foi a primeira... Um período difícil, então. Sim. Muito complicado. As pessoas foram afastadas das suas casas, expulsas dessas regiões litorâneas, né? Capitais, tudo mandado pro interior. Mas você não sabia eu também não sabia dessa história. Depois eles vieram pro Brasil, começaram a já construir as coisas e de repente, por causa da guerra... Sim, havia uma discriminação muito grande a princípio, depois teve essa questão da guerra e as pessoas, elas se transformam, né? A guerra é assim, nós okinawanos, o povo, principalmente, nós somos um povo da paz, né? Que a gente não quer ver isso de jeito nenhum, em nenhum lugar do planeta. E essas rupturas foram aumentando, por isso que a associação, ela hoje tem um papel muito importante, porque depois teve uma nova ruptura. Foi final da década de 80, começo dos 90, que se chama o efeito Dekasegi. O Dekasegi é trabalhar em arubaito, é trabalhar de bico. Então, muitos descendentes japoneses, nessa período da década de 80 e 90, a gente estava na hiperinflação. A nossa economia era terrível, né? E
E aí a boa parte da colônia voltou para o Japão com a mesma, sabe, o retorno, né, da mesma forma que os nossos antepassados vieram para prosperar e ter uma possibilidade de voltar para o seu país de origem, a mesma coisa com essa colônia mais jovem, que é da minha geração, foi para o Japão para trabalhar nos 3 Ks, que traduzindo, pesado, sujo e perigoso. Então ninguém não precisava dessa mão de obra no Japão, né? 3 Ks? Eu não vou lembrar agora quais são os Ks, né? Você falou japonês, Kitanai, que seria o sujo. Isso falou? Perigoso, pesado. Só sei o Kitanai. Depois a gente vê, daí na edição a gente coloca... Vai colocar na edição ali. Mas uma coisa bem significativa disso tudo foi igual dos dois períodos, quando vieram para cá e quando teve esse movimento de DKC, que é o mesmo da guerra, essa separação forçada, de certa forma, das famílias. Então, eram pais que deixavam sua terra, deixavam seus filhos, suas esposas aqui, muitas vezes ia sozinho para trabalhar lá. Então, isso foi uma coisa muito marcante, bem significativo, né? Sim. Os filhos ficavam, é importante, vocês estarem falando sobre isso, porque igual, eu não lembro, eu tô tentando lembrar. A escola não ensina isso, da nossa história. Essa história, assim... Isso é muito importante vocês falarem para o pessoal entender, saber o que os japoneses passaram aqui no Brasil também, né? Sim, e a minha família foi exatamente isso, era 82, 83, nós estávamos numa inflação que você comprava pão de manhã, de tarde era outro preço, de manhã do dia seguinte era outro preço. Eu lembro desse período. E aí a gente tinha um mercadinho, uma quitanda, a gente não conseguiu administrar aquela pressão toda. E aí falimos e foram dias duros de passar fome nessa época. E aí meu pai foi para o Japão, deixou minha mãe e meus filhos, ou meus irmãos. E depois, num segundo momento... Minha mãe também foi, aí ficou eu como líder da família lá em casa para colocar ordem. E eu sou muito grato porque eles, por todas as dificuldades desde que chegaram, que é recente, final de década de 50 e depois 80, estarem fazendo todo esse sacrifício, eles não abriram mão da gente. Vai estudar, precisa estudar, vai treinar. Meu pai que foi atleta, então colocou toda a carga de sonhos e de esperança na gente e graças a Deus que a gente fez. Estudamos bastante, treinamos muito. Ele queria que eu fosse campeão olímpico. Nossa! Me fazia treinar 4 horas da manhã no Saldanha, voltava correndo, ia pra escola, almoçava rapidinho, assistia o Super Special da Band, que tinha umas trilhas de música, era nessa época. Voltava pro Saldanha pra voltar pra casa, estudar e dormir. Nossa! E você treinava... Natação. Sou da mesma geração do Paulo Miyashiro, nós nadamos juntos no Saldanha na época. Então, mas ele era maior, tem mais envergadura, se deu melhor. Eu tinha que dar 2 braçadas para cada uma abraçada dele. Você conheceu o Joel J? Não. Ele era nadador, né? Foi até campeão brasileiro e tudo, né? Hoje ele é bem famoso, não tá mais aqui em Santos, mas ele é de Santos. A família da esposa do Igai vem da natação, nadamos junto também. O tio Jiro Hashizumi, grande campeão de maratona aquática. A Mayumi, a Lúcia, ela só deu o azar de nadar borboleta no mesmo período que a Shirley Rosa Falbo nadava. Então era uma competição bem dura, né? Mas foi campeã paulista, então... O esporte faz bem, né? E a gente tem que... Ela fortalece mente, corpo, corações. É igual falam, né? Corpo são, mente sã, né? Sim. Então, se você tem que se preparar fisicamente para sua mente funcionar melhor, né? Sim, é muito bom. Eu tava vendo no Instagram de vocês, né? Da associação. E lá em São Vicente tem até uma rua chamada Rua Japão. É isso? Lá tem muitos imigrantes, assim, ou hoje em dia não? Hoje em dia não mais. Não tem mais tanto. Era uma rua de pescadores, né? Então tinham famílias de pescadores, ainda tem famílias de pescadores, já que hoje já é meio assim, são minorias, né? Mas eu vi até a foto de um senhor, me fugiu o nome dele, tem a foto lá no Instagram,
que ele pescava todos os dias lá perto da Ponte Pence. Sim, Esse é o avô da minha esposa. Ele tinha famoso na pesca. Sim, ele tirava uns peixes, gente, nessa época. Ele era famosão ali. Era fera, todo mundo né? que pescava conhecia ele. Legal. Mas onde ia pescar lá em São Vicente? Ele pescava naquele canal da Ponte Pence mesmo. No canal da Ponte Pence. Ele gostava muito de pescaria em costão, que fala, né? Nas pedras. Ele não pescava embarcado. Ele pescava normalmente na costa. Tem uma foto dele lá. Ele justamente isso. Ele tá em cima tá nas pedras, próximo da Ponte Pence. Isso. Eu achei legal que nos comentários, acho que um neto dele, se eu não me engano, mencionou que gostava de... Eles ficavam pegando aquelas baratinhas do mar para justamente usar para pesca, né? Isca, Bacana. Legal. É bom saber, conhecer essa história desse pessoal. A Rua Japão, ela tem uma praça dentro, se chama Praça Cotoco-Ira. Seu Cotoco eu conheci em vida, eu era um adolescente, ia sempre na casa dele para conversar, era um aprendizado. E o seu Cotoco é pai do Koyu Ira, foi prefeito de São Vicente, uma família que sempre foi atuante. O outro filho dele, o Coquém, foi vereador. Então, são essas homenagens que a gente não quer deixar mais de se perderem, né? E eu quero escrever a história do seu Cotoco, porque eu conheci ele, vivemos, sabe? Toda tarde eu estava lá, menino ainda, uns 14 anos. E a aprendizagem que eu tive com ele foi fantástica. Eu aplico isso no meu dia a dia, todo dia de gestão pública, porque ele foi pai de um prefeito, né? E quando eu vou procurar referências para eu começar a escrever sobre a história, já tentei algumas vezes, até vou entrevistar a família Kobachigal, a família Ira, não há referências. Então a internet, ela começou a ganhar braços e pernas mesmo a partir de 2000. Então tudo que foi feito até 2000, os registros são muito poucos, né? E agora difícil de se encontrar. E aí agora a missão é ir bater de porta em porta nas casas para a gente recolher essas imagens, escanear, legendar, georreferenciar. Então essas são as ações que a gente realmente procura, senão a gente vai perder tudo. Para manter a história, é importante. E Sim. falar com os mais antigos, né? Sim. Assim, que ainda eles lembram de... Sim, uma das nossas metas é fazer história oral, trazer as vovozinhas, porque mulher vive mais, né? Sim. E nós estamos perdendo bastante pessoas. E gravar histórias, né? E deixar isso registrado no YouTube para, sabe, preservar. E quando algum pesquisador de alguma determinada pesquisa sobre colônia japonesa, vão ter essas histórias preservadas, né? Essa é a missão para esse ano já, para consolidarmos. E no ano que vem a gente realmente externar essas histórias. Isso tudo a associação está ajudando também? Sim, nós estamos nos organizando. A associação, ela tem uma história bem bacana. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história da associação. Começa com a Aoki Sensei. Ela... Acho que Gai pode falar melhor isso da Aoki Sensei. Ela, uma senhora, na década de 80, ela morava em São Vicente e ela resolveu fazer uma escola para crianças, justamente com esse intuito de preservar a língua japonesa, as tradições, chamar o Kodomokai. Kodomo é criança, né? Kai é o grupo, então um grupo de crianças. E ela foi batendo quase que de porta em porta mesmo, procurando aqui mora algum descendente, tem criança, gostaria de participar do Kodomokai, e conseguiu um grupo de crianças. Unir. E começou a dar essas aulinhas. Ensinava a língua, danças, costumes, né, tradições. E as próprias mães dessas crianças começaram a ajudar também. Vinham ajudar, trazer um lanchinho. E começou essa união. Então, assim, meio que a partir da união dessas mães que se originou a Associação Nipo-Brasileira de São Vicente. Ela foi criada em 2000. Oficialmente ela foi oficializada no ano 2000, mas desde a década de 80 esse grupo de pessoas já trabalhava junto. Que a maioria estão lá naquele jantar lá, Nipo, na sexta-feira. É legal. E a necessidade de criar a associação era de ter uma CNPJ, de terceiro setor, sem fins lucrativos, de utilidade pública. E a necessidade surgiu nesse governo de 2000
porque o Horto a gente recebeu e construiu lá um quiosque, um jardim japonês. Então a gente tinha um espaço da Associação Nipo-Brasileira de São Vicente dentro do Horto Municipal. E aí com a pandemia é sempre muito difícil manter um equipamento desse se você não tiver um projeto bem sustentável financeiramente. Aí na pandemia aí perdeu-se. Então hoje a nossa luta é o resgate desse espaço. Esse espaço foi construído pela colônia, não é recurso de administração pública, é o esforço da colônia, cada um deu um pouquinho para construir. A da Praça Kotoko Iha, né, homenagem ao seu Kotoko, e ter um espaço referência para a cultura, para as famílias japonesas, para a gente ter um referencial, né? Então isso é a nossa grande missão nesses anos, é realmente resgatarmos e reconquistarmos os espaços que a gente perdeu. Inclusive, só vou voltar do negócio do DECASEG. Antes do efeito do DECASEG, você tinha muitos nipos brasileiros impostos, gerente de banco, sabe, impostos posicionados nas empresas, né? E é na opção, eles foram, e quando retornaram, a gente perdeu os laços. Então, tínhamos um negócio chamado, aí eu vou falar de outra cidade, que tenho muita relação, que a família da minha mãe veio, que é de Tudibaços. Tinha uma grande colônia japonesa lá, passei a minha infância, lá era chácara de chuchu. Era um terreno de mangue e eles conseguiram transformar aquele mangue para fazer o cultivo do chuchu, e foi a segunda maior produção de chuchu da região, foi de Tudibaços. E aí depois, quando veio os anos 90, perdemos tudo. Eu voltei um dia, falei, deixa eu ir lá em Tudibaços, na casa da minha... Aí não tinha mais, aí não tinha, porque era arrendado. E aí terminou o contrato, a gente tinha um negócio chamado Kaikan, que é tipo um clube coletivo das famílias Nipo, e a gente perdeu os contatos, a gente perdeu as ligações, né? Essas rupturas acabaram transformando. E essa é realmente o grande desafio que a gente tem, que é reunir todo mundo e conectar as famílias novamente. Conectar todo mundo. Sim. Eu estou lembrando esses jovens que estão se dispersando. Tem um site... Eu estou lembrando da minha infância, você estava falando de hortas, no Batistini, perto onde meu primo morava, tinha um amigo nosso que era descendente de japonês. E ele tinha praticamente um quarteirão inteiro que ele vendia alface, esses tipos de hortifruti, né? E ele conseguiu cuidar da família dele todinha fazendo essas plantações. Sim. Foi bem legal. Sim, é fantástico, né? Tô lembrando, até eu vou falar, nem sei se existe mais aquela horta. Eu até tô querendo... Agora quero visitar lá Batistini para ver se ainda existe. Sim, que nem eu fiz com Tudibastos. Tem um site chamado Family Search. Sim, não sei se já ouviram falar. Sim. É legal lá, que lá dá para você fazer as árvore familiar. Isso. Colocar as fotos e ainda por cima, você até falou de áudio, né? Sim. Dá pra gravar um áudio, pedir pra familiares gravarem uma mensagem, alguma coisa, e vai ficar por gerações. Eu acho muito legal isso daí. Search Family é bem legal. Dá pra achar bastante familiares e são essas ferramentas, né? A gente precisa provocar. O que talvez falte é uma view mais amistosa, uma view tipo um Instagram, sabe? Que aí você consegue colocar foto. É que lá o Family Search, se eu não me engano, é o maior do mundo hoje. Isso. Conecta muito. Eu coloquei lá e ele acaba às vezes linkando as familiares, né? Que você nem conhecia. Tem um outro link que é interessante, agora eu não vou lembrar, mas é do governo federal. São os registros das famílias quando elas chegaram. Então... tem a foto do passaporte, aí eu achei o do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Que legal. É muito legal. Legal. Bacana. Aproxima só aproxima um pouquinho mais o microfone aí, que o Guilherme pediu aí. Aí, pode falar. Não pode falar. Não era só para aproximar mesmo. Então, conta um pouquinho mais da história. Como que vai ser presidente hoje? Quais os desafios que você está enfrentando, que você vai enfrentar? Como presidente de uma associação pequena, a gente, como ele tinha falado, né? É um esforço grande, sim, dessa união e tentar trazer mais pessoas, criar um grupo mais forte, mais coeso, todos com o mesmo objetivo, atrair as gerações mais jovens, né? Que a gente também está ficando mais velho
precisamos atrair esses jovens para eles darem continuidade com esse processo que a gente tem tentado movimentar, né, iniciar. Precisamos da ajuda dos mais velhos também, que eles são nosso guia, né? O nosso oriente, que a gente tenta preservar. E assim, uma coisa bem interessante em relação a essas associações no Brasil, principalmente da colônia japonesa, essa é uma imigração muito antiga, né? Foram grupos que vieram e possivelmente por hábitos, costumes muito diferentes dos brasileiros e a língua, então eles acabaram ficando unidos bastante tempo e preservaram os costumes, a língua. Então, existe um certo movimento até dos próprios japoneses de vir para o Brasil atrás dessa cultura. Porque, assim, foi como se eles tivessem vindo há 116 anos, que vai estar fazendo agora em junho, né? E ficado esse tempo parado no tempo. Com a língua tradicional que era falada há 116 anos atrás. E enquanto no Japão ela teve uma ocidentalização, eles, digamos assim, eles não ficaram parados no tempo. Então a língua mudou lá também. Deu uma atualizada. Então assim, aqui é o japonês raiz. Sim, é o japonês de 116 anos atrás. Olha. Exatamente, tem muito isso. Mesmo sem as palavras mesmo, né? No Japão, eu aprendi desde criança, quando você queria ir no banheiro, a gente falava benjo. Queria ir no benjo. Hoje no Japão é uma palavra meio chula. Eles sabem o que você está falando, mas se você falar que você quer ir no benjo, ele vai rir para você e falar, é estrangeiro. Porque eles não falam toire. É tipo uma gíria, vamos dizer assim? Não. É uma adaptação toire de toalete. Isso. Tá. Olha. Toire. Existe tearai, que seria ter de mãos, arai, né? Lavar mãos, então um lavatório. Mas são palavras mais novas, né? Leite de vaca. No Japão se fala gyunyu. Quer dizer, se falava gyunyu. Hoje, se sempre falar gyunyu, eu acho que os jovens nem sabem também. Lá é miruku, que vem de milk. Nossa. Porque lá é silábico. Ele é falado assim, miruku. Então ele não tem que nem o nosso alfabético, A, B, C, D. Então é kaki, kukeko, saci, sucessor. Então não vai ter o L. Eles não tem algumas... o alfabeto é diferente, mas assim, essa adaptação são de palavras estrangeiras que eles absorveram. E aí eles dão uma ajaponesada na palavra e ela fica oficial. Então, eu trabalhei lá em 91. Então quando quiser, o japonês quiser saber o japonês tem que vir pro Brasil. E tem os dialetos, né? Então Okinawa, por exemplo, eles têm um dialeto de Okinawa que diz que mesmo hoje, em Okinawa, os jovens não falam mais. Eles desconhecem, porque eles têm interesse nas coisas mais ocidentais, digamos, mais modernas, né? Sim. Então existe, vem okinawanos de Okinawa para as colônias em São Paulo, que é uma colônia muito forte, né? Para aprender esse dialeto, que eles não têm mais. Olha. Então bem interessante. A gente tem que preservar o que a gente tem aqui. Sim, verdade. Coisas que nem lá tem mais. Né? No Japão, então, tem, igual aqui. São Paulo é um sotaque, que Rio de Janeiro é outro, o Nordeste é outro. É até mais forte. É mais complexo. Mais forte é um dialeto. Às vezes, um não entende o outro. Nossa. Sim, dentro do Japão mesmo? Sim, Okinawa tem um dialeto que é completamente diferente do japonês, né? E quando eu fui pro Japão, eu achava que sabia falar japonês. E aí eu descobri lá que eu sabia falar era o Okinawa-go, né? Que ele chama o dialeto de Okinawa, de Chinaguchi. Então é tão diferente que sujo em japonês é kitanai, sujo em dialeto okinawano, Chinaguchi, é hagosanun. Essas são as muito diferente. É completamente diferente. E lá está se perdendo também os dialetos, porque a gente hoje vive num mundo globalizado, né? Então, o inglês está começando, ela já está mais enraizada, eles só não sabem pronunciar as palavras ocidentais. Então, eu lembro que eu trabalhei numa obra no Japão, e eu gosto de rock, né? E o meu chefe falou assim, eu gosto de banda, né? U2, Rolling Stones. Aí eu mostrei a camisa que eu tava do Rolling Stones, aí ele falou assim, Roringo Sutonos. Aí eu, Rolling Stones. É bem legal. E a gente tem uma ação nova que vamos fazer agora na associação, estamos preparados,
E vocês me conhecem já pelos ODS, então meus projetos é de baixo custo, né? É sustentável. Vamos promover a iniciativa da Naomi, esposa do Igai, um concurso de desenho para falar sobre Nikkei. Como você se sente como se sentir Nikkei dentro de um país brasileiro, de um mundo globalizado, né? E essa vai ser uma oportunidade que a gente está entendendo de conectar as entidades. Então, temos entidades organizadas em Mogi das Cruzes, Registro, e tem um monte nesse país. Tem no Rio Grande do Sul, Florianópolis tem 2 colônias japonesas muito fortes. Então, a gente precisa conectar para a gente ganhar mais massa e conseguir fazer um padrão de ações conectadas, né? É muito parecido com o ODS. Sim. Mas não tem uma associação, assim, como se fosse uma associação federal aqui no... Tem as instituições japonesas e brasileiras. Sim. Mas a ideia daí junta meio que todas essas associações. Seria esse mesmo. Vamos centralizar todo mundo se conectar, né? Tá mais ciente do que cada um tá fazendo. Legal. Que acabam formando focos individuais, né? Não só na colônia, em tudo, assim, a gente acaba fazendo o nosso, fica olhando muito para dentro. Então, eu acho que se a gente conseguir expandir isso, acompanhar o do outro, olhar o do outro, ele olha o nosso também, todo mundo vai crescer mais. Sim. Por isso que é legal, né? Uma vez por ano, talvez, alguma coisa, todas se juntarem, né? Uma pega uma ideia de uma ideia boa de outra, vai fazendo... Eu tava vendo uma história que eu fiquei pesquisando um pouquinho, né? Tinha um imigrante que ele abriu um restaurante lá em São Paulo. E durante muitos anos, eles só falavam em japonês, inclusive o cardápio era em japonês. Então, assim, os clientes... eram japoneses, era difícil chegar um brasileiro lá. Depois, com o tempo, que eles começaram, tipo assim, alguém convidava para o brasileiro conhecer a comida japonesa, e daí que depois eles começaram a adaptar, né, o cardápio pro português, essas coisas. Sim, a gente pode até parafrasear o Engenheiros do Havaí, né? O japa é pop agora, né? A comida japonesa que antes era tão estranha, o peixe cru, vou colocar 20 anos nisso, né? Achava esquisito. Agora tem tudo quanto é lugar. Todo mundo gosta, né? É verdade, igual. Eu tava ouvindo um podcast essa semana, que o rapaz é brasileiro, só que ele viveu muitos anos no Japão. E aí ele começou a seguir uma pessoa que falava de culinária japonesa. Aí ele começou a seguir tudo, aí a pessoa, quando ela começou a fazer, acho que é o Osomaki, aí quando ela colocou o cream cheese, ele deu um follow na pessoa, porque não. Cream cheese não é... Tá errado isso, tá errado. Isso não é verdade tem. isso? Não faz parte da culinária japonesa tradicional, né? O que a gente tem aqui é o sushi brasileiro. Né? Não tô dizendo se é ruim ou se é bom. Ele é nosso. É brasileiro. Não é o que a gente então vai não achar é japonês, né? Sim, é o Brazilian Japanese Food. É sério. Porque assim, nós somos um povo miscigenado, né? E nós estamos com muitas culturas no nosso país. Então, é difícil você conseguir mantê-la só tradicional, porque aí vem traz o seu pitaco, então transforma num outro prato. Até tem uns vídeos bem engraçados no Instagram mesmo, que aí vem os japonesinhos mesmo lá do Japão, que estão acostumados com a comida tradicional, aí coloca lá o temaki, coloca o hot roll com banana, com essas coisas, e aí ele... É bem legal isso tudo. Né? Mas igual, hoje falando da culinária, o brasileiro come, rossomaki, sushi, sashimi, o lamen, mas essa é a comida mesmo que os japoneses consomem? O Japão... ou é diferente? Não, então, eles consomem, mas assim, por exemplo, o sashimi e o sushi não é uma comida do dia a dia. Mesmo lá é um alimento mais caro, né? Então, assim... Você come num momentos de festa, umas coisas mais especiais, não é o dia a dia. O japonês, ele come arroz. A base da alimentação do japonês é o arroz, muitas
verduras, legumes e alguma proteína. Então, assim, é uma coisa bem diferente e que eu reparo aqui, o que faz muito sucesso no Brasil é o rodízio. Não é rodízio, né? É que você paga um valor e come até não aguentar mais. No Japão é bem diferente essa relação com o alimento. Então vem aquela tigela de arroz que normalmente você pode repetir quantas vezes quiser. Vai vir um pedaço de um peixe grelhado, por exemplo, mas só vem aquele. Vários legumes, aquela sopinha de soja, ela também faz parte de toda a refeição. É misoshiro? Misoshiro. Muito gostoso. Eles tomam no verão, no inverno, almoço, janta, café. É bem diferente nesse aspecto, mas come muito arroz, legumes e verduras. Alguma proteína, não é tanta quanto a gente está acostumado aqui. Eu sinto falta também, quando eu tive a oportunidade de estar lá também, então eu sentia isso. Falei, poxa, podia ter mais um pedacinho desse peixe, né? Mas o hábito deles é diferente. Mas é um hábito saudável, né? Por isso que vivem mais também. Eu acredito nisso também. Sim. Yakisoba. Japonês ou não? Não, yakisoba acho que é. Yakisoba é um prato japonês, mas assim como muita coisa, ele foi bem assim, originou-se na China. Isso. Em determinado momento, ele foi trazido por imigrantes japoneses que estavam na China para o Japão e eles acabam sazonalizando, adaptando com o insumo. Então, da China para o Japão mudou que assim, eles fizeram ou com o macarrão que tinha no Japão e o preparo um pouco diferente. O yakisoba tradicional japonês, inicial, ele não tinha molho, aquele caldo. Ele era mais sequinho. Daí o yaki de grelhado, né? Soba era o tipo de macarrão. Então, o yakisoba era o macarrão grelhado com legumes, sem muito molho. O original chinês ele já tinha mais molho, né? E tinha outro nome. Então, o yakisoba é japonês. Mas ele é derivado de um prato chinês. E aqui no Brasil já é todo modificado também, provavelmente, né? Já tem mais algumas adaptações. E assim, acho que hoje facilitou bastante em relação a produtos, né? Eles podem ser caros, mas você até consegue ter algum acesso. Alguns anos, 10 anos atrás, não tinha esse acesso. Então você fazia com o que tinha aqui. Eu lembro quando eu aprendi a comer com hashi. Eu fui num restaurante de um amigo nosso que tinha restaurante japonês, né? Aí ele trouxe a yakisoba para nós e trouxe garfo e faca. A mãe dele, não, aqui não. Tem que aprender. Trouxe o hashi aqui, vocês vão comer de hashi aqui. Isso mesmo. Aí eu tive que aprender ali na marra a comer de hashi. Sim. E depois, agora, sempre quando eu posso, eu como com hashi, viu? Eu acho que fica melhor, né? Eu prefiro com hashi também. Eu como você tem de sempre, né? Mas tem coisas diferentes, igual o arroz, né? Eu ouvia muito dos coleguinhas, como é que você come arroz com palitinho, né? O arroz, ele é de outra qualidade, então ele tem uma liga um pouco diferente do arroz que a gente está acostumado, né? Ele não é feito com óleo, é água e arroz. Não tem sal, não tem óleo, então ele tem uma certa liga. E o japonês ele come num chamado owan, é um potinho assim. Então esse potinho ele é levado à boca, né? Você auxilia com o hashi. Come próximo, né? Pra não cair. Exatamente. Então tem essas coisas que é diferente. Você quer, aí vem um japonês pra cá, você serve pra ele um prato assim, ele não vai conseguir comer arroz ali. Ou ele vai levar o prato na boca. É diferente. Sim. Olha, eu vou até uma boa dica, até pra quem não sabe comer direito com hashi, falar pra levantar e falar, não, eu tô comendo da forma, forma correta, né? Eles levam à boca o pote também. Mas tem um negócio que é quando você tá comendo lamen com o hashi assim, aí, lá no Japão, se você comer sem fazer barulho, é meio mal educado. Então, o normal é... Sem fazer barulho? Pra mostrar que... Nossa, então meu filho vai adorar. Porque ele come macarrão assim. Então, vamos falar. Esse tá gostando. Ele tá gostando da comida. Os hábitos são muito diferentes. O sushi se come com a mão. O arroz com a fatia de peixe, alguma cobertura, que é o sushi, né? O nigirizushi. Originalmente, esse você pode comer com as mãos. Temaki você come com a mão também, né? Sim. É que eu vejo que o pessoal às vezes dá hashi pra gente comer temaki.
Então É que o temaki nosso, brasileiro, é um negoção, né? O temaki mais tradicional, ele é uma coisa menor, de dar 2 bocadas e liquida o temaki. Aqui não, é tão grandão, né? Que aí a gente precisa... É gigante, Gostoso também quando eu fui fazer um serviço em Registro. Lá tem uma colônia forte, né? De japoneses. E lá eles estavam fazendo churrasco. Só que teve o sushi lá. Não é sushi, é o Rossomaki. Acho que é o Rossomaki. Será que é o Makizushi? É o redondinho com legumes? Com ovo dentro, legumes. Isso. Como que chama? Makizushi. Makizushi. Então, aí ele teve que ter esse daí. No meio do churrasco, eles colocando esse daí também, dando Eu pra falo gente para as comer. minhas filhas que assim, a gente, como nipo-brasileiro, somos os mais privilegiados. A gente tem a chance, pelo menos, né? A gente tem essa carga de cultura japonesa que eu admiro bastante, acho bem legal. A gente tenta passar esses princípios básicos japoneses, né? E tem o jeitinho brasileiro, que é esse jogo de cintura, mas o jeitinho brasileiro pro lado positivo, né? Uhum. Que é um jogo de cintura que falam muito que falta no japonês. Então a gente consegue o melhor de todos os mundos, né? Tanto o lado oriental e o jeitinho brasileiro. E assim, no nosso churrasco é assim também. É, né? Eu como com arroz japonês, mas é um contrafilezinho só com sal, mal passadinho. Melhor dos 2 mundos, né? Dos 2 mundos. Como sushi, adoro uma feijoada. Boa. Mas é muito... Sempre quando eu tenho oportunidade, eu vou pra Liberdade. É demais. Lá é demais. Daí eu trago bastante coisa pra ir comendo durante a semana, né? Eu queria trazer pro mês, só que não dá pra trazer pro mês, porque acaba tudo antes, né? Eu acabo com tudo antes. E tem muita coisa que não dá para pro mês por causa que estraga, né? Mas alga, trago alga, o arroz, tudo. Eu fiz um curso para fazer sushi. Eu fiz também. Você fez também, Legal. né? Eu fiz, Nós já há fizemos muitos anos atrás. muitos anos, acho que mais de 10 anos atrás a gente fez. Legal. Mas para fazer em casa, né? Sim. Ele quase nunca fez. Não, eu fiz umas 2 vezes, depois nunca mais. Eu tentei fazer uma vez, só deu tudo errado, eu desisti, gente. Eu faço aqui, eu tenho esteirinho, eu tenho a esteira para fazer, tudo. Vira e mexe em casa e tô fazendo. Legal, é muito bom. Simples, legal. né? Só Sim. com ou o temaki ou o sushi mesmo. Sashimi eu peço pro pessoal cortar já pra mim, né? Ainda não aprendi a cortar mesmo direitinho, né? Porque tem uma técnica, né? Sim, tem bastante coisa. Como tirar porque tem que tirar primeiro também os espinhos, né? Do salmão. Até tudo, ficar né? só o filezinho. Aí depois tem uma técnica pra cortar, é bem gostoso, viu? Sim, é bem legal. E é relaxante, viu? Parece que quando eu começo a fazer o sushi, eu esqueço dos problemas. Até lá, acho que a gente fica tão concentrado lá fazendo tudo, porque é uma arte também. E a gente vai Eu gosto dos também. problemas. Exatamente isso. Né? A gente fica envolvido com o processo. E me falaram também que não sei hoje em dia, mas antigamente era mais os homens que preparavam o sushi e tudo. Falaram que é por causa da temperatura da mão, né? Da mão feminina tem uma outra temperatura. É isso mesmo? Então, eu já ouvi isso, né? Que as mãos das mulheres são mais quentes, então por isso... Mas assim, né? Eu acho que o japonês, o mundo em geral, é um mundo muito machista, né? Hoje existe um certo caminho para o outro lado, uma igualdade maior, mas existe esse machismo. O japonês, ele é bem machista, né? Então, eu acredito que é mais por causa disso. Ah, entendi. Os grandes chefes, assim, são os homens. As mulheres têm que continuar lutando para conquistar o espaço delas lá. Né? Então, mas hoje tá ficando mais fácil. Esse machismo já não é mais visto com tanta naturalidade ou como uma coisa legal, né? Mas o Japão ainda é um país muito machista. Eu creio que mais do que o nosso. Entendi. E aqui é machista. É bastante, sim. E tem ODS, é meta ODS. As mulheres ficam com mais de 60% das atividades domésticas e precisamos chegar numa igualdade, porque elas trabalham, cuidam das crianças, ainda
Pô, não, a gente tem que equilibrar essa balança, né? É verdade. Mas é que eu falo, às vezes, igual, as mulheres que trabalham em casa, não trabalho. Mas às vezes elas trabalham mais do que a gente fora. Sim. Porque é cuidar dos filhos, cuidar da casa. Depois, quando os maridos chegam, ela nos alimenta ainda. Então, elas acabam, às vezes, entre aspas, trabalhando, às vezes, mais do que a gente. Sim, e muito marido dá trabalho, né? A gente na verdade, dá trabalho ainda, pra dar trabalho pra ela. Mas vamos pra igualdade e equidade. É verdade. E sobre o mangá aí? Eu trouxe 2, né? Fiz isso quando eu tava na Secretaria da Cultura de São Vicente. Fui diretor da cultura entre 2000 a 2007, se não me engano. E lá eu tive que fazer encenação, que é a encenação do Martim Afonso, é século XVI, 1532, foi fundada a Vila de São Vicente. Eu tive que estudar isso e todo esse processo das grandes navegações portuguesas. Portugal era uma potência naquela época. E eu sou curioso. E aí eu vou rastreando as informações para entender melhor. Aí eu descobri uma coisa tão legal que o povo português, com essas grandes navegações, acabaram mudando a história da América, do Brasil, com o descobrimento do Brasil, o território, a ampliação do território, Tratado de Tordesilhas. E nesse mesmo momento, em 1532, quando o Martim Afonso chegou em São Vicente, em mais ou menos 1550, 60, 30 anos depois, as grandes navegações chegaram no Japão. E eles mudaram a história do Japão. Porque até então o Japão era um país com vários feudos. Ele não existia uma unidade chamada Estado. Então eles viviam em guerra, as clãs contra as outras clãs, então do norte com o do sul. E a união, o Estado, virar um Estado, uma união, teve uma interferência direta das grandes navegações, porque quando você traz um elemento novo para um ecossistema, ela faz a diferença. E qual foi o elemento novo? Os jesuítas portugueses, junto com as grandes navegações, trouxeram nesse período a arma de fogo. Então, antigamente acho que era tipo samurai com espada contra espada, né? E aí aquele feudo que teve o acesso primeiro às armas de fogo foi que conseguiu fazer integrar todos os outros clãs numa único clã. Isso ainda virou um conflito muito grande, porque o samurai é o Bushido, né? Então é honra, sabe? É muita disciplina. E para eles era muito covarde você vir com uma arma de fogo, apontar e dar um tiro, né? Então para eles era uma ação de extrema covardia, né? Quando na verdade é olho no olho, espadada contra espadada. O melhor, o mais preparado ganharia, né? Sim, aí nesse momento a intervenção das grandes navegações fez o Estado, aí foi o Tokugawa, né? Que acabou, na verdade teve 2 antes que tiveram essa ascensão, conseguiu integrar e anexar o país, transformando num só. Praticamente o país todo, né? E aí ela se consolidou. Até tem um desenho, Yasuki, no Netflix, que nessas grandes navegações eles levaram uma pessoa negra, né, da África para lá. E ele virou samurai, mas era um cara que tinha mais de 2 metros. Imagina, japonesinho com 1,5 metros, né? E ele virou uma referência. Você ter um status naquela época de samurai era ser quase um nobre, né? O pessoal tinha muito respeito, né? Sim, e essa história hoje é contada num mangá, num anime, né? No Netflix. E lá em São Vicente... Qual anime do Netflix? Oi? Qual anime? Você sabe o nome? Yasuki. Yasuki? Isso. Eu vou ver. Yasuki. Eu já vi que tem aquele filme lá, né? Não sei se O Último Samurai lá. Tem até o Tom Cruise lá. Eu acho legal. Sim. É romantizado, mas... É mais ou menos aquilo, né? Porque mostra bastante isso também. Uhum. Que a arma de fogo foi o diferencial da guerra. Antes de você mostrar ali, aquele filme que tá na Netflix, aquela série, Shogun. Shogun, muito bom. Ela conta mesmo coisas reais, assim? Ela é uma adaptação daquele livro, Shogun. Mas assim, é que é um pouco a visão do ocidental. Então, eu não assisti essa série nova, né? Mas assim, tem coisa assim que é a visão de um ocidental. Tanto aí tem esse conflito de costumes que é muito forte, né? São coisas muito diferentes. Os
os hábitos tanto do europeu, na época, do japonês. Então é uma visão um pouco diferente do que o japonês enxergava, né? Mas ele mostra bastante esse choque cultural, que é bem interessante. Eu vou assistir É uma ainda. adaptação de um livro, acho que da década de 70, virou best-seller na época, mas ele no livro, eu cheguei a ler, é mais um romanceado, né? De uma visão ocidental sobre o povo oriental, o povo japonês. Mas o filme, a série é bem legal. Ela Eu vou assistir ainda, dá não uma assisti. adaptada, é bem interessante. Legal. Eu vou mostrar aí, aqui. como que é? Vamos lá. Aí eu como diretor da cultura na época, eu produzi muitas histórias em quadrinhos, implementamos as oficinas, aí eu trouxe 2 exemplares, um é o Darumazine, Isso. Aí. para enxergar, conta a história do Daruma, que é o do monge, né? O que o Rudolf pegou aqui, ó. O que o Rudolf ganhou lá. Sim, Ele tá ali, né? E aí eu peguei e aproveitei, isso aqui é resultado de oficinas de histórias em quadrinhos. São alunos desenhando essas histórias. Então, o grande barato, quando quem desenha quer publicar, quem dança quer se apresentar. Então, Nossa, eu entendia nessa época que cada semestre as turmas tinham que apresentar resultados, exposições, espetáculos, intervenções cênicas. E aí a gente trouxe esse menino aqui hoje, o Éder Messias. Na época ele era do Camps e desenhava isso, já ele estava pronto. Hoje ele desenha para o mercado internacional, era morador de áreas periféricas, então assim, a cultura muda e a gente poder trazer histórias em quadrinhos quando a gente começou, ela na verdade é uma aula de história no princípio, porque o homem antes de aprender a falar, de se comunicar por idiomas e língua, ele desenhava nas paredes para manter tradições, ensinar como caçar. E aí, se você olha direitinho, que é histórias em quadrinhos, é arte em sequência, né? Os egípcios, eles desenham nas paredes as histórias dos grandes faraós, depois os gregos e romanos pintam vasos em sequência, desenhos que narram as suas batalhas e os seus deuses. Na Idade Média, quando a maioria da população não sabia ler, era analfabeta, então a Via Cruz de Jesus Cristo, que são pintadas, ela é uma história em quadrinhos que traz a narrativa sem balão, mas porque aí o padre percebeu que com esses desenhos, né, conseguia explicar melhor para a população como foi que Então, histórias em quadrinhos vêm até o dia de hoje. O Capitão América nasceu na Segunda Guerra Mundial. Então a gente conseguiu fazer essa série de ações. Um pouquinho o ar. Acho que tá. E aí eu tenho muito orgulho porque eu realmente vejo que como a gente consegue mudar a vida das pessoas e trazer narrativas que elas podem aprender, né? São as questões de honra, da cultura japonesa, como que os samurais apareceram, como que isso funciona. E aí fizemos esse e depois fizemos o Okinawa T. Aquele primeiro é o Daruma, né? Isso, Daruma, que Daruma. é o Zine, que é o desse bonequinho, né? E esse é o Okinawa T, Okinawa é a terra dos meus pais. T é mão, então antes de ser karatê, que é a arte das mãos vazias, né, Igor? Ela se chamava Okinawa T, que é da onde ela nasceu, né? E aí conta a história já brasileira, já é um avô e um menino mestiço. E vai narrando, porque aí ele vai ensinando o karatê para esse menino na praça da Rua Japão. A Esse praça daqui que é um Kotoku. mangá Nossa, legal. ocidental, né? Porque... Isso. Eu fiz ocidental para não... Porque tá com japonês, língua japonesa e português, né? E sabe por que eu fiz ocidental? Porque se eu fizesse ao contrário, ia ter tanto trabalho para organizar. Aí eu falei, vou me perder. E aqui conta a história, né? Então, assim, o karatê começa e termina com saudação, respeito acima de tudo, fidelidade para com a verdade, que é o caminho da razão, conter o espírito da agressividade. E esses movimentos de kata, o vô vai explicando, ele é em português e japonês, foi lançado em Nara, que é a cidade irmã de São Vicente, então um convênio que foi lançado aqui no Japão. E o karatê, ele, quando o Japão, porque Okinawa foi anexado pelo Estado japonês. Ele era
O karatê nasceu em Okinawa. Isso, tem até o seu Miyagi. Por isso que tem, isso que eu ia falar. Por isso que tem o Karate Kid, seu Miyagi. Seu Miyagi é um sobrenome okinawano, né? Então ele é Okinawa mesmo. Tem Miyagi lá mesmo. Olha só. O seu Miyagi veio de Okinawa. Sim, sim. Teve um dos filmes, eles foram pra Okinawa também, né? Você sabe karatê? Meus pais não deixaram porque eu era um menino tão briguento, mas eu venho de família tradicional de karatê, né? O irmão da minha mãe era faixa preta, eu era criança, ele tinha aqueles blocos de gelo, ia lá e pá, quebrava tudo. Eu falei, também quero. Você não deixava. E o karatê aqui, ele explica, quando o Japão anexou o Okinawa, aí recolheu todas as armas, as espadas, né? E foi proibida a prática do karatê. E aí, como que o povo okinawano se adaptou? Tem uma dança chamada Odori, e os movimentos de kata, elas foram incorporadas nessa dança. Então, é mais ou menos a história da capoeira, e aqui no Brasil que era proibido, né? Então, a capoeira, não, é uma dança. Então, uma dança, mas na verdade é uma arte marcial, né? E a dança do Odori trazia todos esses movimentos de kata para eles continuarem praticando, né? Só que falar como que fosse uma dança mesmo. Sim, sim. Legal. Por que foi proibido? Era na verdade, um regime, né, na época, porque é um povo, né, japonês, o Gai sabe bem, vivíamos em conflito, um feudo, passou 500 anos ou 800 anos em guerra, brigando com o outro para aquele pedacinho. Para ter um espaço maior, né? E quando veio essa intervenção, que foi a questão da arma de fogo trazida pelos portugueses no Japão e conseguiu estabilizar, aí chegou o Meiji, Gai, período Meiji, sim, que é o período da paz. Então, foi tirado as espadas em Okinawa para realmente o povo não ter mais motivação ou um elemento que possa fazer dolo ao outro, né? Então, isso foi período de paz e eles fecharam. Depois que eles conseguiram fazer o estado inteiro, aí fechou-se as portas para qualquer tipo de comércio. Então, ficou nesse período fechado. Muitos anos. Até 1880 e pouco, que foi quando os Estados Unidos parou com a sua armada naval lá no porto, deve ter sido o porto de Yokohama, e falou, se vocês não entrarem no comércio, não abrir as portas do comércio, a gente vai invadir isso aqui, né? Então aí foi que o Japão saiu de um período que posso chamar meio medieval, né? De carroça, tudo muito antigo, porque não houve evolução, eles estavam lá fechadinhos, né? E a evolução, o progresso não chegou, porque eles não tinham relações com outros países. Quase 1900. Quase 1900, é um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e foi tudo muito rápido, porque quando os Estados Unidos conseguiu abrir essa porta comercial, começou a levar tecnologia. E aí eles tiraram os barcos de madeira e começaram a ter barcos de aço. E aí entrou a Primeira Guerra Mundial, entrou o conflito Japão e Rússia, e para os japoneses eles já estavam com uma frota naval marítima quando entrou no conflito com a Rússia, e a Rússia ainda tinha os navios de madeira ainda, né? Já estava muito mais forte. E aí isso tudo foi muito rápido, né? Para fazer essas implementações. Porque os últimos samurais, elas coincidem, gente. 1860. Não existe mais samurai? Ou tem? Não, assim... O samurai como era, não. Isso não existe. Aí tem até os últimos 7 samurais, né? A história dos 7 samurais. Eles ficaram contra tudo, não, a gente quer voltar a ser guerreiro, porque aí o samurai perdeu função no período da paz. E aí você vai perceber que eles somem da história no mesmo período que a Revolução Industrial chega. E é a mesma coisa do Billy the Kid, sabe? O faroeste americano. Sim. Eles vão sumir da história em 1880, 1890. E um desses pistoleiros até, porque aí você perde função, né? Acho que é o Jesse James, ele vem e refugia na Bolívia, e o exército americano vem atrás dele vai capturar de qualquer jeito. Mas é um encerramento de uma etapa histórica onde começa a Revolução Industrial e outras funções vão se perdendo e outras funções vão nascendo, né, nesse período.
É fantástica a história, gente. E o da Primeira Guerra Mundial, assim, sequência, o Japão foi só... Sim, da primeira... o que acontece do japonês... Os japoneses, né? Sempre foi... Eu falei, por que que a gente entrou em guerra, né? Por que que a gente se alia com uns malucos desse, né? Hitler, Mussolini... E aí você tem um imperador que é o... Como que era o nome? Não lembro quem era, né? O imperador que é muito do bem, né? E eu não sabia como que aquele imperador... Ele veio até o Brasil, Hirohito. Hirohito. Né? Antes. Aí eu fui, como é que o Hirohito permitiu isso, né? Aí fui depois pesquisar, na verdade tem um nome e um sobrenome, se chama Hideki Tojo. Ele era o general que queria avançar o terreno, mas eles só entraram no conflito de verdade e se aliaram à Itália na Alemanha, porque o resultado da Primeira Guerra Mundial... Eles participaram com os Estados Unidos, com... Sim, porque foi até Estados Unidos que deu Sim, e aí eles... armas, armamentos... Aí eles se chatearam, porque toda guerra tem um espólio. E na hora da divisão do espólio, eles pegaram e falaram assim, vamos ficar com a gente e não deixar com eles. Aí eles ficaram, sabe, numa revolta, e quando tiveram todos esses conflitos, acabaram se aliando com a Alemanha e a guerra. Tinha um general... Yamamoto. O cara era muito bom. Aí ele falou assim, se a gente entrar em guerra, é um país que não tem petróleo. O petróleo que eles tinham lá, eles compravam dos Estados Unidos. Então, na hora que... E Pearl Harbor, Midway, são duas marcas referenciais, os Estados Unidos já conseguiam decodificar os sinais. Então, em Midway foi isso. E o Yamamoto falou assim, a gente só tem combustível para 1 ano de guerra. Se a gente ultrapassar esse 1 ano, a gente vai sofrer que nem um cão. E aí passou 1 ano e percebeu que realmente não tinha. Foi por isso que foram para o Pacífico Sul, que aí vai para... Eles chegam, a armada japonesa chega até a Austrália, perto da Austrália. Mas é loucura, né, gente? É loucura. A gente tem que tomar sempre cuidado para a gente não cair nos devaneios, né? Sim, sim. Tem alguma explicação do povo japonês ser muito inteligente? Não. Isso eu já vi, eu li muito sobre isso, mas não é mais o Daruma, é a perseverança. O que eu dedicação. Não lembro onde foi agora, faz pouco tempo eu vi uma pesquisa e era justamente isso, assim, não existe uma genética favorável, eu acho que é o esforço mesmo. E tem os japoneses, assim, a gente não pode generalizar tudo, né? Então, do mesmo jeito que tem no povo japonês, vai ter no povo brasileiro, vai ter no povo europeu, pessoas boas e pessoas más, né? Mas, de uma certa forma, a gente foi criado por uma geração que... Minha avó, gente, ela é de 1896. Minha avó. Nossa. Então, assim, eu tô falando uma coisa recente. Ela viveu 107 anos. E o que a gente cultivou, que são esses familiares antepassados, é que a gente tem que ter honra, palavra, um homem... Meu pai vivia falando, um homem sem palavra não vale nada, Fábio. Então, você, por favor, não minta, não engane... Porque um dia, quando você fizer isso e sua palavra não valer nada, você não vai ter futuro, né? Então, são coisas que vêm muito da cultura japonesa, mas com esse viés do Bushido, né? Ter honra, né? E foi o que a gente construiu e tenta passar para os nossos também, né? Eu tenho um menino de 17 anos, vai fazer 18 já o mês que vem. Então, é para tentar a gente ir levando também as nossas... referências para as próximas gerações, né? Eu sinto falta hoje, igual meu pai falava do fio do bigode, né? Sim. Você, ao apertasse a mão da pessoa, falou, tá falado, né? Então não precisava de contrato, nada. Apertou a mão, olhou no olho dele, apertou a mão, era o que vale, né? O que vale. Faz falta isso nos dias de hoje, né? Eu vou confidenciar um negócio para vocês. Eu tive que trocar minha moto quebrou. E a segunda vez, eu compro na mesma loja de uma pessoa que eu pautei matéria, ele é o Barrigas, ele competia de motociclismo, o filho dele também, fiz muita matéria. E eu lembro que nessas 2 vezes eu falei, ai Barriga, eu só consigo essa grana no dia 25.
Você segura essa onda pra mim? Olha, eu só falo isso pra você, viu, Tatsubo? Aí eu me sinto muito orgulhoso e honrado Bacana. pela confiança e não posso pisar na bola, porque eu quero passar ali naquela rua de novo, de cabeça erguida, Sim, né? A cidade é pequena. É, né? Inclusive, essa moto foi assim, ó, dia 25, você segura a onda. Olha, é só pra você, hein? Não faço nem pra minha família. Legal. E a confiança, não tem coisa melhor na vida. Não, né? não tem. Muito bom, muito bom mesmo. Pessoal, queria falar muito mais com vocês. Pega um minutinho aqui. Tem daí também, olha lá. Pra Vamos ver encerrar, lá. a gente trouxe também um moti tradicional. E Guy pode explicar melhor a relação do moti com o ano novo. Moti, É a alimentação que a gente tava falando. O japonês, a base da alimentação é os cereais. Por muita agricultura. E o arroz, ele tava muito ligado à festividade. Produziam esse é um moti industrializado. Obrigado, um pouco gente. mais diferente, né? É moti. Chama moti. Esse daí, tradicionalmente, no ano novo, as famílias, e Guy tem ainda Já isso, vou comer Vou aqui. abrir, olha um lá. pilão e fica batendo. Vocês precisam digita lá no YouTube, bater motis. Cara, é coisa de maluco. O negócio tá quente assim, fica um tirando e outro batendo, um tirando. E ela tem um motivo no ano novo, né? Parece uma Então, massinha, o moti, ele é um arroz, não é o arroz que a gente consome, é um arroz chamado arroz glutinoso. Ele tem mais liga ainda que o arroz japonês mesmo. Ele é bem mais calórico, é quase o dobro da caloria do arroz japonês, né? Não o arroz brasileiro. Ele é bem mais calórico e ele tem uma liga maior. Então é o chamado motigome, né? É arroz pra moti. Ele é cozido e depois ele é socado num pilão de pedra ou de madeira com um martelo bem grandão chamado kine. E bate até ele tomar essa consistência. Olha. Então, originalmente o moti tradicional ele é branquinho. E é só o arroz. Esse aqui é de o chá japonês. Já tem esse chá japonês que ele tem o gosto de matcha, né? E dentro tem esse negocinho Matcha marrom. é bom, né? Sim, E dentro é o feijão. é o Parece doce uma feijão geleia, super né? tradicional, que é o anko. Que também não é o nosso feijão, né? É um outro tipo de feijão chamado azuki. É bom. Bom, viu? Você play, Pipe. Oba! E no Japão, tem competição de comer moti. Aí, ó. Tem gente que até se engasga. Ah, é? Tem óbitos. Tem Mas óbitos. isso a gente mesmo? brinca, mas diz que morre todo ano idosos, em geral, no Japão, por causa da alimentação do moti. Ah. Existem Por isso- protocolos de segurança. Por isso que o moti tem que ser pequeno, né? Sim, quando Porque faz se para fosse criança, maior- não fazem grande também, mas justamente é orientado desde criancinha, porções pequenas. E tem protocolos mesmo, eles falam de utilizar aspirador de pó, sabe? Pra desentupir, porque não, parece uma coisa tão absurda, né? Pra ver como os hábitos, os costumes são tão diferentes, mas diz que até hoje morre gente engasgado com essa moti. massinha de arroz. Digita no YouTube, tem competição de comer moti. Tem? É uns negócios meio esquisitos, Vou gente. pesquisar, vou vou pesquisar. Competição de comer moti. Com certeza Legal. eu vou pesquisar. E sempre ele é feito em motivo de festa, né? Sim. Oferecer aos deuses para ter uma boa colheita. E com o início, né? E hoje sempre ele é muito ligado a isso. Movimentos de festa, sempre começo de ano, é levado um motizinho com um formato um pouco diferente para os altares. Então é mais nos momentos de festas, comemorações, Ano novo, principalmente, que ele ou simbólico. dia a dia também. Dia a dia eu acho que não se Não, come né? tanto, não. Mas Não, assim, mas- muitos pratos vai algum moti também. Então não é que se come somente em dias de festa, mas nos momentos de festas, festivais, eles fazem. Porque justamente hoje ele é mais fácil, se encontra assim É nas prático, né? supermercados. Antigamente é um processo trabalhoso. É o ocidente, né? Você tem que É feito em trabalhar a massa. Legal. E E aqui tá escrito o quê? aquele que vem... Tá escrito Eu esqueci o nome. moti mesmo? A única coisa que eu falei assim é Nihongo, Zenzen ou Akarimasen. Quando me perguntam, os japoneses vêm, o Gomen Nasai Nihongo, Zenzen ou Akarimasen, quando eu tava no Japão, o que é isso?
Me desculpe, mas eu não sei falar nada de japonês. Aí a pessoa olhava pra mim, mas como assim? Aí gomei, né? É muito bom. Tem um doce também que tem feijão, né? Esse daí, o recheio é de feijão. É o moti. E tem o manju. Sim. O manju é de farinha, né, Igor? Esse que é o manju. É matcha? Não, matcha é o chá verde em pó. Por isso que ele é verde. Tradicionalmente ele é branco, né? E tradicionalmente ele nem é doce e nem é salgado. E dá pra comer com shoyu. Sim, comem tanto É porque salgado, fala que o matcha também dá energia. Né? Sim. É uma bebida diária. Aí o chá realmente é uma bebida diária. Aí é que nem água. Inclusive, nas obras que eu trabalhei lá no Japão, o pessoal lá bebe bastante. Mas assim, uns garrafão de uísque desse tamanhão, assim, que eu nunca tinha visto na vida. 1991, sabe? Eu era um menino de 17 anos. E eles tomam com chá, com chá verde. Eu não consegui, não. Mas é muito bom. A cultura japonesa em si é extraordinária. Temos muito que aprender ainda com vocês. E vou querer auxílio de vocês para aprender cada vez mais, tá bom? Eu acho bacana aí da associação, né? Vocês quererem manter isso, é importante. Sim, importantíssimo. Mesmo. Se não fizermos agora, vai perder. Tá igual a Agenda 2030. Se a gente não fizer agora, esses álbuns vão se perder, as histórias dessas pessoas vão se perder. Então a gente é uma missão mesmo de preservar essas histórias antes que a gente perca tudo de uma vez e perca os nossos laços, né? Porque é fundamental para o povo saber das suas origens. Um povo que sabe da onde veio, ele sabe para onde ele vai. Então, a gente tem as nossas ascendências, né? As nossas referências. E não são histórias fáceis, são histórias duras, muitas vezes. E essas raízes, elas precisam se permanecer para a gente realmente garantir lá no futuro que, senão, a gente não vai saber de onde a gente veio e essas histórias acabam se perdendo com o tempo, né? Por isso que a fotografia é importante, porque ela é um registro histórico daquele momento. E os nossos novos, né? Meu filho, as gerações que vão vir, elas estão meio descoladas e a gente precisa trazer essa juventude também para essa mesma página. A gente não pode perder a história dos nossos antepassados, porque eles têm muito que ensinar pra gente. Sim, é muito importante, né? Tá. E faz diferença, né? Tem aquele ditado, né? Que fala, né? Um povo que não conhece história está propenso a cometer os mesmos erros, né? Exato, também tem isso também. É por isso mesmo. Isso que é importante. Então, pessoal, muito obrigado, Fábio, por vocês terem vindo Tatsubo aqui, e Gai, né? Isso mesmo. Mas infelizmente já até ultrapassou, rápido, né? Já mais de uma hora de bate-papo e ainda a gente tinha muito mais o que falar, né? Mas duas coisas que eu sempre peço para as pessoas que vêm aqui, o Fábio já até sabe. Já sabia que era. Primeiro, deixa uma mensagem para os jovens aqui. Aí, vamos começar a sua doutora. Para os jovens que estão herdando esse mundo, aliás, que já herdaram esse mundo, o que eu diria para os jovens é assim, desliguem um pouco os celulares. Que é justamente o que eu falei, né? Eles já herdaram esse mundo, já é de vocês, então desliguem um pouco do celular, prestar mais atenção nas outras coisas também, que essa vida tão digital, ela é meio ilusória, né? Então acho que ela não ajuda tanto. Eu falo muito em casa, minhas filhas vão até reclamar de eu ter falado isso hoje. Mas essa seria a minha mensagem, desliguem um pouco os celulares. Perfeito. É bom. Eu vou falar para os jovens hoje que eles têm que ter sonho, né? Tem que ter objetivos para alcançar. A gente tem desafios grandes agora, ainda mais eu venho desse departamento que se chama ODS. Quando eu tinha a idade do meu filho, falava que o problema da mudança climática era para a próxima geração, era 1992, Eco Rio. E aí a meta virou 2000, em 2000 colocamos metas para 2015,
E agora já estamos em... Aí era a Agenda 2021, nós estamos em 24, com meta para 2030. Então, é sonhar e fazer as coisas com amor para realmente fazer as mudanças. Falavam para mim que eu era um sonhador, não ia chegar em lugar nenhum. Mas olha só, deu certo. Tem que, sabe, jogar o sarrafo lá em cima, porque a gente tem condições de fazer as mudanças que a gente quer para um futuro mais próspero para todo mundo. Que bom, Perfeito. Que bom. Agora a última. Um gênio apareceu aqui no nosso podcast agora. Fábio, você tem um único pedido para fazer para a humanidade. Um pedido para a humanidade? Para a humanidade ou pela humanidade? Para a humanidade, é pela humanidade. Bom, já que estamos falando de japonês, né? Assim, eu diria uma palavra em japonês que seria gambarimasho. Gambarimasho, gambatte, você fala para a pessoa assim, se esforce, né? Com um incentivo. O gambarimasho seria nós, vamos juntos, né? Então eu não estou falando para alguém, gambatte, gambarimasho. Todos nós vamos gambarimasho. Nos esforçar para chegar nesse mundo que a gente quer. Vamos melhorar isso aqui, o que precisa ser melhorado, manter o que tá legal. Gambarimasho. Perfeito. Tá certo, então. Gambarimaço. Né? Exatamente, ele responde isso, gambarimaço. Vamos sim. Gambarimaço. Eu vou falar para essa geração que é um negócio chamado empatia e reciprocidade, que é uma palavra que a gente precisa cultivar todos os dias. E eu vim com a camisa que representa Okinawa, se chama Ichariba Chore. O que isso significa? É um provérbio okinawano que é, mesmo que a gente se encontrou por acaso nessa vida, que a gente é irmão até o final dela. É mais ou menos isso, mas o Igai pode me corrigir se eu estiver errado, porque ele manja mais do que eu. Ichariba Chore. Perfeito. Ichariba Chore. Olha só. Tá certo, pessoal. Muito obrigado, viu? Pessoal, sigam as redes sociais aqui da associação, @nipobrasileira.sv, tá? Então sigam eles, que eles têm muitas histórias para contar lá, tudo. Então eles estão ativando cada vez mais as redes sociais deles. Inclusive, né, eu já entrei no Instagram deles, é muito legal. Conta várias histórias de muitos japoneses, né? Honda, Mitsubishi, Yamaha, Toyota, que é Toyota, né? Sim, sim. É muito legal mesmo, viu? Então, pessoal, vão lá, sigam eles, dê um joinha lá para eles também. Começa a seguir e compartilhar. E também o @Fábio Tatsubo, lá no Instagram também. Ele fala muito sobre o movimento ODS lá, tudo. E vamos ajudar também esse movimento que é muito importante, não só para nós, para toda a humanidade, né? Sim. É muito bom. Pessoal, sigam a gente também no Instagram, Hora do Pod, Hora do Pod Oficial. No Instagram, no YouTube, Hora do Pod, temos também no TikTok e no Spotify. Eu não falei hoje o LinkedIn, eu não falei. Conseguimos. Então, pessoal, sigam a gente, compartilhem esse episódio, comentem lá o que vocês acharam. Se vocês tiverem mais perguntas lá sobre a comunidade japonesa, tudo, pergunte, que aí a gente tenta passar para os dois e eles responderem pra gente. Legal. Tá bom, pessoal? Obrigado, valeu, gente. obrigado, Um abraço, hein? Valeu. Tchau, tchau.